Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Tempo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo tempo. Por certo, o ser humano está em perdição. Exceto os que creem e fazem as boas obras e se recomendam mutuamente a verdade e se recomendam mutuamente a paciência. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há divindade a não ser Allah. Testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs, estamos recebendo um ano novo. O que significa isso para nós? O que significa receber um ano novo e despedir o outro ano já passou? O que isso pode dar para nós? Qual a lição que a gente podemos aprender com essa despedida e essa recepção de um ano? Irmãos, tem um ditado de um grande sábio que diz: quem tem 2 dias dele iguais, ele será uma pessoa enganada ou uma pessoa perdida. Que os seus 2 dias dele são iguais, é considerado uma pessoa perdida, uma pessoa enganada. Quer dizer com isso, quem tem o ontem igual hoje, sem acrescentar nada, é uma pessoa enganada pela vida. Por isso, irmão, isso quer dizer para todos nós que hoje sempre tem que ser melhor do ontem. E essa semana tem que ser melhor do que a semana passada. Todo dia nós temos que ter um avanço. Nós temos que acrescentar uma coisa na nossa vida. Não podemos ter hoje e amanhã igual. Hoje sempre tem que ser melhor. Se não formos assim, estamos também enganados. Porque o tempo, irmãos, é a nossa vida. O ano passado para nós uma tristeza e o ano novo para nós uma esperança. Que nós podemos ainda fazer, nós podemos ainda acrescentar muitas coisas com esse novo volume do livro da nossa vida.
que está começando nesses dias, está começando um novo livro da nossa vida que podemos preencher, que está aberto, todo dia faz parte da sua vida, faz parte desse livro. Allah, louvado seja Ele, diz no Alcorão Sagrado, numa surata muito curta, que talvez todos nós memorizamos, mas essa surata, irmãos, é muito importante, tem um significado muito profundo. Tem um dos explicadores do Alcorão, um sábio, que diz: se não foi revelada para os seres humanos, a não ser essa surata, é suficiente para eles. De tanto profundo significado que essa surata tem. São alguns versículos, uma surata bem curta, mas ela resume tudo. O discurso nessa surata é direcionado não só para os fiéis ou para os muçulmanos. O discurso nessa surata está direcionado para todos os seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado, na surata Al-Asr. Quem de nós não conhece essa surata? Ou não até memoriza essa surata tão curta, mas na verdade uma surata que resume a nossa vida inteira, onde Allah subhanahu wa ta'ala jura, faz um juramento pelo tempo, al-asr. Quando Allah jura em qualquer coisa, isso significa a importância dessa coisa. Antigamente as pessoas diziam que o tempo é igual ao ouro, mas na verdade o tempo é mais valioso de qualquer uma outra coisa na vida. Não tem igual, não tem valor. O tempo significa a sua vida. Você tem que saber como usar, como investir no seu tempo. Por isso Allah jurou no tempo. Isso é um sinal da importância para dizer para quê? Para nós. Wal asr, que innal insana lafi khusr, que certamente o ser humano está na perdição. Porque aqui falo sobre o ser humano, que todos os seres humanos estão em perdição. Mas por que estão em perdição? Qual a relação entre o tempo e a perdição? Tem uma relação muito forte, irmãos, entre a perdição do ser humano nessa vida e o tempo. Porque muitas pessoas, muitos seres humanos não vão saber como aproveitar e usar esse tempo, essa vida. Por isso Allah ligou entre o tempo e a perdição do ser humano. O ser humano, ele está perdido quando ele desvaloriza, quando ele não sabe o valor da vida dele, desses dias, desses momentos que ele vive aqui, nessa vida bem curta. Quando o ser humano, quando uma pessoa, ele entra para um lugar para fazer uma coisa, ele acaba fazendo uma outra coisa, é uma pessoa perdida. Se um aluno entre na sala para fazer uma prova, ele deixa de fazer, ele tem um tempo determinado. Quando ele deixa de fazer o que ele entrou para fazer e começa a se mexer com uma outra coisa, se preocupar com consertar a cadeira onde ele vai sentar, aí deixa o objetivo e deixa a coisa mais importante e se preocupa de uma coisa menor. Aí todos nós falamos sobre essa pessoa, que ele é uma pessoa perdida, porque ele entrou para fazer uma coisa importante e acaba fazendo uma outra coisa. Essa é uma pessoa perdida, irmãos. Por isso a maioria dos seres humanos, quando o ser humano, irmãos, ele perde o objetivo dele aqui nessa vida, quando ele foi criado para cumprir uma missão e ele acaba fazendo uma outra coisa, não tem nada a ver, é uma pessoa perdida. Deus, nosso Criador, nos criou e criou todo esse universo
por um objetivo maior, por uma missão tem que ser cumprida. Estamos aqui para realizar um objetivo bem grande. Quando o ser humano ele se preocupa fazendo outras coisas a não ser esse objetivo, aí fica perdido. Por isso Deus diz, pelo tempo que o ser humano está em perdição. E depois Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ele colocou exceção dessa regra, que não todos os seres humanos vão ser assim. Tem sim, seres humanos vão reconhecer o objetivo, eles vão saber a missão deles aqui nessa vida, e aí eles vão correr atrás desse objetivo, vão se preocupar para cumprir essa missão. E essas pessoas que não vão ser perdidas, quais são as características dessas pessoas? Como Allah subhanahu wa ta'ala diz nessa surata, são 4 características. Exceto alladhina amanu, menos aqueles que acreditam em Deus. Na hora que você reconhece seu Criador, na hora que você sabe que você é uma criatura, que tem Criador que te criou, você reconhece Ele, acredita nele, você está no início do caminho para não ser perdido. A primeira coisa, você tem que reconhecer quem te criou, quem trouxe você para cá, quem deu tudo para você, seu sustento, sua vida, sua idade, tudo que você está vivendo. Quando você reconhece Ele, acredita nele, aí você não vai ser perdido. Esse é o primeiro passo, a primeira característica das pessoas que não são perdidas aqui, porque eles já reconheceram esse objetivo e conheceram o nosso Criador. Eu não criei os seres humanos, nem os gênios, a não ser para me conhecer. Allah diz que não se criou para conhecer Ele, para amar e adorar e obedecer Ele. Primeiro o conhecimento, nós temos que conhecer através das criaturas dEle, através dos sinais que Ele deixou para nós. Quando nós reconhecemos tudo isso, acreditamos nele, já estamos no início do caminho. Illa alladhina amanu, exceto aqueles que acreditam. Mas não é suficiente também. A segunda característica dos fiéis, aqueles que acreditam, tem mais uma coisa para eles cumprir, para eles fazer. Amanu wa amilu salihat. Eles praticaram as boas ações. Não são suficiente você acreditar, mas sim, você tem que logo fazer as boas ações que aprovam a sua fé. Ninguém sabe o que está dentro do seu coração, mas as suas boas ações que você pratica, que você faz, um grande sinal da sua fé, da sua verdadeira fé. Por isso Deus diz, illa alladhina amanu. Logo depois eles praticaram as boas ações. Então uma coisa entre você e Deus, a outra coisa praticar boas ações, fazer as boas ações na sua vida. E a terceira coisa, watawasaw bilhaq, que eles recomendam mutuamente na verdade. Uma coisa social. Não só suficiente você acreditar em Deus e você praticar as boas ações, mas sim, você precisa também recomendar seus irmãos, você falar com seus irmãos, recomendar a verdade, que seja uma lei, que seja uma prática, um valor sempre presente na sua vida. Seja uma pessoa verdadeira, pratica a verdade, recomenda a verdade. Uma coisa que a sociedade não pode ficar sem essa característica. E a última característica das pessoas que não são perdidas nessa vida, watawasaw bis-sabr. Eles recomendam mutuamente também na paciência, porque para você
ter tudo isso, você precisa perseverança, precisa ser uma pessoa paciente para aguentar essas responsabilidades, a sua crença, praticar suas ações, falar a verdade, viver a verdade. Isso precisa muita paciência, irmãos, principalmente hoje em dia. Para ser uma pessoa verdadeira, você tem que ter paciência mesmo. Para você falar a verdade no meio da falsidade, enquanto a falsidade está preenchendo muitos lugares, não é fácil, irmão. Precisa muita paciência para você ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa verídica. Por isso, irmão, são 4 características. São as características das pessoas que não são perdidas nessa vida. Aqueles que reconheceram a primeira coisa, o Criador. Depois eles praticaram as boas ações. Depois eles são pessoas verdadeiras. E depois eles são pessoas pacientes. Uma coisa que todos nós precisamos. Por isso, irmãos, vamos aproveitar. Vamos preencher esse ano. Esse ano 2015 tem que ser diferente de 2014, tem que ser ainda melhor. Nós temos que acrescentar. Não deixa um dia passar sem acrescentar uma coisa na sua vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado, ensinando a gente a pedir, acrescentar o nosso conhecimento. Allah pediu para o profeta Muhammad fazer essa súplica: oh Allah, acrescenta meu conhecimento. Todo dia você tem que acrescentar na sua vida uma coisa. Não pode perder seu tempo, porque o seu tempo é a sua vida. Cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana, cada ano faz parte da sua vida. Uma das características do tempo, irmãos, que ele, quando passa, não tem como devolver, não tem como ter ele de volta. Quando passa, já passou, não tem como. Por isso a gente tem que preservar, tem que segurar muito mais do que o dinheiro. O dinheiro, quando você gasta o tempo para ganhar dinheiro, mas o dinheiro da vida que você ganhou na sua vida inteira não tem como comprar nem um minuto. Por isso você tem que saber como usar cada minuto. Não só os dias, mas cada hora você tem que valorizar. Uma característica muito importante, irmãos, se você quer saber e diferenciar uma nação avançada e uma nação atrasada, você tem que saber como essa nação administra o tempo dela. Quando nós temos um tempo preservado, um tempo administrado, um tempo bem usado, bem aproveitado, nós vamos ter uma vida melhor. Isso tudo vem também, irmãos, pelo planejamento. Vamos planejar esse ano o que a gente vai fazer, que seja um ano melhor do ano passado, que seja um ano mais, porque a gente tem experiência do ano passado. Vamos, inshallah, que esse ano seja muito melhor e muito, inshallah, benéfico para todos nós, para a nossa religião, para a nossa comunidade, para a nossa família, para o nosso mundo inteiro. Que seja, inshallah, um mundo melhor, um mundo da paz, da irmandade, que a nossa comunidade, inshallah, seja mais unida, mais avançada. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude, irmãos, para aproveitar bem o nosso tempo, a nossa vida. Ele é generoso, misericordioso. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Deus existe? Depois de pensar profundamente, muitos filósofos antigos e modernos atingiram o fato da existência de um ser supremo, que criou este universo e o mantém continuamente. Aristóteles, antigo filósofo grego e estudante de Platão, tentou demonstrar isso dizendo:
Consideramos, então, que Deus é um ser vivo, eterno, o mais bondoso. Portanto, a vida e uma contínua existência eterna pertencem a Deus, pois é isso que Deus é. Se as pessoas olharem à sua volta, elas verão o design inteligente por toda parte e em si mesmas. Tome os olhos como exemplo. A luz reflete no objeto e então reflete na nossa retina, de onde é transferida através de pulsos para um lugar no cérebro chamado de centro de visão. Essa é provavelmente uma das partes mais escuras do corpo humano, pois é completamente isolada da luz. E todas as imagens que vemos na nossa vida são formadas nessa parte do corpo, o centro de visão. Nós vemos todas essas brilhantes, nítidas e verdadeiras imagens em 3 dimensões nessa parte do corpo, enquanto milhares de engenheiros em fábricas de televisão tentam chegar a imagens tão nítidas, brilhantes e claras, mas ainda não conseguiram. E se alguém afirmasse que as TVs que temos em casa surgiram por acaso, que átomos acumulados fizeram essas TVs, ninguém acreditaria. Ainda assim, algumas pessoas acreditam que o sistema de visão veio por acaso. O mesmo se aplica à audição, paladar, o modo como os rins funcionam, o modo como o fígado funciona, etc, etc. O Criador disse no Alcorão: foram eles criados sem um Criador? Ou foram eles seus próprios criadores? René Descartes, um renomado filósofo francês e um dos mais influentes pensadores dos tempos modernos, foi levado a acreditar em Deus através da dúvida. Ele duvidava que Deus existia, mas a dúvida significava para ele que ele pensava, e portanto existia, e para tanto foi criado. E como ele mesmo não se criou, então alguém mais o criou. E esta deve ser a origem da vida. Posso ser eu mesmo o autor do meu ser? Ou posso me conservar no tempo presente? Se fosse esse o caso, então a ideia de uma substância perfeita seria causada pela minha própria mente. Para isso acontecer, eu deveria ser o próprio Deus. Como isso eu não sou, o infinito está diante do finito. Immanuel Kant, um dos mais importantes pensadores dos tempos modernos, que é lembrado como o último grande filósofo do iluminismo, ficou impressionado com todas as variações, números e sincronismos neste mundo que fazem a existência de um onipotente, supremo, se tornar um fato. O mundo atual nos apresenta de modo incomensurável um estágio de variedade, ordem, exatidão e beleza. Quer o sigamos no infinito do espaço ou em sua divisão ilimitada, que mesmo com pouco conhecimento que a nossa pobre compreensão tem sido capaz de reunir, toda a linguagem, no que diz respeito a tantas maravilhas inconcebíveis, perde seu vigor. Todos os números, o seu poder de medição e todos os nossos pensamentos e suas determinações necessárias, de modo que o nosso julgamento do todo está perdido sem fala, mas todo em eloquente espanto. E em outra mensagem que encoraja as pessoas a refletir sobre os sinais do Criador no universo e neles próprios, o Criador diz: nós lhes mostraremos os nossos sinais no universo, e neles mesmos, até que lhes seja esclarecido que isto é a verdade. Pegue 10 esferas, enumere-as de 1 a 12. Então, coloque-as num saco. Sacuda o saco. Feche os olhos e tire a esfera de número 1. E então tire-as uma a uma, na sequência. Você sabe qual é a probabilidade de fazer isso acontecer? Você precisa tentar em torno de 479 milhões de vezes para tirá-las todas na sequência. Portanto, se tirar 12 esferas na sequência é tão difícil, quais são as probabilidades de todo o universo ter sido criado por acaso? Com todos os seus sistemas, com toda a precisão, o sincronismo, as variações, as infinitas combinações. As pessoas acham que isso poderia ser por acaso? Fred Hoyle, um famoso matemático inglês,
expressou a impossibilidade da formação de formas de vida superiores sem um Criador. A possibilidade de que formas de vida superiores tenham emergido por acaso é comparável aos ventos de um tornado varrendo um ferro velho e desse movimento montarem um Boeing 747 desses materiais. Conheça o Islã. Todo recém-nascido nasce junto com ele, né, Sheikh? Um Qarin. Em árabe chama-se Qarin. Nasce alguém para sussurrar. Todo recém-nascido. Continue, por favor. Quando lembra de Allah, ele foge. E quando adormece da recordação de Allah, ele sussurra. Pedimos refúgio a Allah deste assunto. O autor diz, pedimos refúgio de Allah deste assunto. Parece que está com medo, não quero nem saber disso. Mas na verdade o Shaitã ele nasce sussurrando a pessoa. O profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, Ma min maulud, não há nem nenhuma criança que nasce sem ter nascido com ele um Qarin. Perguntaram, até você, até eu nasci junto. Porém, a'aninillahu alayhi fa-aslama, ou fa-aslamu. Hadith profeta, ele foi dominado. Não incomoda o profeta. Mas todo ser humano tem isto. Todo ser humano tem isto. Deus é maior. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com. Deus sabe mais. Allahu A'lam.